A vida após a morte? Uma pergunta antiga. Na Universidade de Virgínia, em Charlottesville, os cientistas investigam alegações de reencarnação. Durante 40 anos, tentaram explicar os relatos de crianças que falavam de uma vida anterior. Histórias como as desta menina, que diz ter se afogado e ter nascido novamente. Ou deste menino, de 6 anos, que acha que era um policial de Nova York morto em serviço. Ou deste menino que se lembra da vida do seu avô. Jane Tucker prepara uma viagem de investigação para conhecer um dos objetos do seu estudo, uma criança que diz se lembrar de uma vida passada. Gus Ortega é um menino do Colorado que vem falando sobre ser a reencarnação do avô. Isto começou quando tinha 1 ano e 7 meses. Ele fez uma série de declarações que parecem ser muito específicas. Este é um caso muito interessante porque a criança disse coisas que não poderia ter sabido através de meios normais. Estudamos estes casos durante os últimos 40 anos. Agora temos mais de 2.700 casos como este. Estes casos foram encontrados em todas as partes do mundo, na Ásia e na África Ocidental. Foram encontrados na América do Sul, na Europa e nos Estados Unidos, praticamente em todos os lugares onde procuramos. Estamos aqui porque é um fenômeno interessante e queremos saber o máximo possível sobre ele. Peggy! Ah, muito bem! O vovô Algie faleceu em 1993. Seu filho, Ron, entrou em casa e o encontrou no chão. Tinha sido um derrame. O vovô Algie morreu 5 horas depois. Ele tinha uma loja onde vendia tudo que as pessoas queriam comprar e adorava sua família. Mas não chegou a conhecer o seu neto Gus. Gus nasceu 1 ano depois de o avô ter morrido. Um dia, quando tinha apenas 1 ano e meio, Gus estava sozinho no quarto com o pai. Ron saiu e me disse que tinha acabado de trocar as fraldas de George e que ele olhou bem dentro dos olhos dele e disse: "Sabe, papai, quando eu tinha sua idade, também trocava suas fraldas." Para dizer a verdade, eu fiquei estarrecido. Achei que era muito estranho. Especialmente a frase, "quando eu tinha sua idade." Era demais para um garotinho de 1 ano e meio. Começou a falar sobre o avô. E, sabe, dizia coisas que ele nunca poderia ter sabido, porque não conheceu o avô. O avô morreu 1 ano antes dele nascer. Por isso, nós ficamos muito admirados. Um dia, Ron Ortega levou para casa algumas fotos antigas. E aconteceu algo ainda mais insólito. E eu disse: "Olhe só, olhe esta foto velha." E ele veio e disse: "Ah, esse sou eu." Bem, eu fiquei totalmente estarrecido, sabe? Isso me deixou gelado. Quer dizer, como ele poderia saber uma coisa dessas? Gus falou coisas como essa durante os anos seguintes. Ele lembrava de coisas da vida do avô que nem mesmo Ron lembrava bem, embora tivesse estado presente. E quando eu cheguei ao céu, Deus me deu um cartão. As pessoas com esse cartão podem voltar. Residência da família Ortega, no Colorado. O Dr. Jim Tucker entrevista Gus Ortega. Gus alega que em sua vida anterior era o seu avô. É a sua avó? É. E quando você estava fazendo isso, você era um menino ou já era grande? Não. Já era grande? Jane Tucker entrevista Kathy e Ron Ortega. Um procedimento padrão. E quando foi outra vez em que ele disse alguma coisa que tivesse demonstrado que ele tinha conhecimento, que sabia coisas sobre o seu pai? Gus disse: "Eu tinha uma irmã, mas ela morreu. Agora ela é um peixe.
E nós falamos, ela é um peixe, o que quer dizer? O que aconteceu? E ele disse, bem, umas pessoas muito ruins a machucaram. E eu comecei, de fato, a pensar sobre isso, porque eu só tinha sabido recentemente todos os dados dessa história sobre a irmã do meu pai. E ela foi mesmo assassinada e depois jogada na Baía de São Francisco. Um segredo de família. O pequeno Gus não poderia ter escutado essa história, porque até mesmo Ron Ortega não sabia sobre a irmã do pai. Como o filho ficou sabendo? Na verdade, eu nunca tinha pensado em reencarnação. Eu nem mesmo tinha relacionado a palavra com o que estava acontecendo. Eu não fui educada, sabe, falando sobre reencarnação. Eu fui criada dentro da Igreja Batista e nunca tinha falado sobre reencarnação. Se você tivesse me falado isso há um ano, tudo bem. Você voltou. Aham. Tá legal, mas sabe como é? Tudo pode acontecer. Isso acontece.